Salomão tem muito a ensinar para a gente sobre ser paciente. E é o primeiro ponto desse capítulo de hoje, capítulo 25, é sobre ser paciente. Sofia tá bem, tá melhor, graças a Deus. Primeiro ponto desse dia 25, que a gente pode precisar aprender, é que quando a gente é paciente, a gente vence as dificuldades. Quando a gente é paciente, a gente vence as dificuldades. A gente está num período que não tem sido fácil, né, para ninguém. Pós-pandemia, a pandemia ainda está aí. As coisas voltando ao normal, aí daqui a pouco volta as restrições de novo. Enfim, aí você tem o desemprego, aí você tem crises financeiras, você tem uma série de coisas que acaba, de uma certa forma, tirando ou tentando tirar a nossa paz, certo? Mas aí quando Salomão ele diz, olha, quando você é paciente, ou quando você desenvolve a habilidade de ser paciente, você aprende a vencer as dificuldades. E não é que de um dia para o outro as coisas vão mudar. Não é isso. Mas você passa a observar, a gente falou sobre isso ontem. Você passa a observar como as coisas estão acontecendo à nossa volta. Você vai agir com menos ira, com menos raiva, que é justamente o oposto aí da paciência. Sabendo que a gente está falando um desafio sobre prosperidade, sabendo que se a gente plantar, se a gente lançar a semente e ser paciente, as coisas em uma hora ou outra elas vão brotar. Bom dia, Fátima. Se nós estamos fazendo a nossa parte e estamos sendo pacientes, em uma hora ou outra as coisas vão brotar, funcionar, melhorar. O ponto é que muita gente planta hoje e quer colher amanhã. O ponto é que muita gente não quer passar pelo processo. Você consegue entender isso? Por isso que é muito mais fácil ir lá e jogar na Mega Sena. Porque são pessoas que não são pacientes no processo de gerar riqueza, gerar patrimônio, de construir uma família forte. Não tem paciência com a sua própria família. Muitas vezes não tem paciência com o seu negócio. Então, Salomão ele traz isso pra gente. Quando a gente é paciente, a gente vence as dificuldades. Lá em Mateus, capítulo 5, fala sobre isso, sobre a paciência. A paciência, ela produz, se eu não estiver enganado, a esperança. Se você está sendo paciente, você está gerando a esperança. Então, que nessa manhã a gente possa entender o que a gente está esperando que aconteça na nossa vida, mas que também a gente passe a desenvolver mais a paciência. A paciência é uma habilidade que a sabedoria nos traz. Aquela pessoa que ela desenvolve a sabedoria, que ela aprendeu a viver com a sabedoria, ela vai ser paciente. Ela vai entender que existe um momento de plantar, existe um momento de esperar, e existe um momento de colher. Qual momento você está vivendo? Qual o seu momento? Se é o momento de plantar, vai lá e planta. Se é o momento de esperar, espera. Se é o momento de colher, vai lá e colhe. Davi, ele fala isso. Esperei com paciência no Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Então, você observa que é uma habilidade que grandes homens, grandes mulheres de Deus desenvolveram. Se a gente for olhar o exemplo de Esther, ela precisou ser paciente.
quando seu tio Mordecai, ele orientou ela precisou ser paciente e saber o momento certo para ir conversar com o rei Assuero. Então, quando você desenvolve a sabedoria com a paciência, você tem duas forças muito importantes. Mas o oposto disso é quando a gente age de forma tola, que quer fazer tudo na nossa mão, tudo na nossa hora. A gente não espera o tempo que a semente ela deve ter para brotar. Precisamos ser pacientes. José, quando estava lá na prisão, ele passou 2 anos. 2 anos. Mas ele sabia que o momento de sair ia chegar. José, quando entrou nesse processo, que foi vendido pelos seus irmãos, até chegar ao governador, foram 13 anos. 13 anos. Então, por que a gente muitas vezes quer o resultado para hoje, para agora? Por que a gente não aprende a esperar? E aí Salomão traz para a gente, no capítulo 25, sobre ser paciente e vencer as dificuldades. E além disso, quando nós somos pacientes, Salomão diz que nós venceremos ou convenceremos os invejosos. Pessoas que são invejosas, elas não são pacientes. Então muitas vezes vai ter pessoas à nossa volta que estão doidas para que as coisas aconteçam rápido, para que dê errado. Só que você, como sábio, paciente, você está esperando o tempo certo. Essas pessoas vão acabar indo embora. Elas vão acabar indo embora da tua vida. Então a paciência, ela também serve para que você possa estar com as pessoas certas ao teu lado. Guarda isso que eu estou te dizendo. Pessoas invejosas, elas não são pacientes. Elas querem o resultado para ontem. Então tá na hora da gente aplicar um pouco de paciência na nossa vida, você não acha? Tá na hora. E aí você começa a observar quem está à nossa volta, quem está à sua volta. Observa se elas vão permanecer. Observa se elas vão permanecer. Tem muita coisa que acontece que a gente não sabe o porquê. Mas Deus, Ele conhece todas as coisas. O próprio processo da sabedoria, que a gente está no desafio de 31 dias, quem não foi paciente, saiu lá na primeira semana. Quem esperou que a gente ia falar só sobre dinheiro, saiu lá na primeira semana. Mas nós já falamos muita coisa sobre finanças aqui. Nós já falamos muita coisa sobre família, sobre relacionamento, sobre controle emocional e espiritual, que são as 12 áreas da sabedoria. Se você não percebeu, a gente tem falado sobre as 12 áreas da sabedoria, ou as 12 áreas da prosperidade, desculpa, ao longo desses 25 dias de desafio. Se você está assistindo todos os dias, você está juntando o quebra-cabeça. No final você vai ter uma obra. Eu fiz esse desafio ano passado. Estou fazendo agora, de novo. Dessa vez com vocês. Ano passado eu fiz sozinho. Só que eu estou fazendo agora, é tudo novo para mim. E está servindo para mim. Essa palavra de hoje mesmo, da paciência, serve para mim. Eu preciso ter paciência e entender que muitas vezes as coisas não estão fluindo no tempo que eu quero. Mas para entender também que às vezes é para saber quem está à nossa volta, se elas vão ficar, se elas não vão ficar. Qual a intenção delas. Entende? Então, vamos desenvolver a paciência mais. Ser mais pacientes com nossos filhos. Ser mais paciente com as esposas, com os esposos.
Ser mais paciente com o colega de trabalho, não sei. Com quem você precisa ser mais paciente no dia de hoje? Você vai saber quem é. Seja sábio, mas também seja paciente. O Hélio colocou aqui, sabe o que me confunde? Que nos é ensinado por alguns, que temos que acelerar o tempo. Isso nem tem feito. Isso me tem feito atirar para todo lado. Confunde. Acelerar o tempo. Eu não entendi, Wellington. De verdade, eu não entendi. Porque o que eu pratico na minha vida é eu saber para onde eu quero ir, tá? Eu saber qual a direção que eu preciso ir, qual o meu propósito. E aí eu tenho que ir naquela direção. Só que a Bíblia fala o seguinte, a gente planta, Deus dá semente, a gente planta, mas Ele faz brotar. Não quer dizer que acelerar o tempo é você que vai fazer a semente brotar. Eu não sei qual o contexto da frase, mas talvez acelerar o tempo seja, você tem que plantar o que está nas suas mãos. Mas o tempo da colheita não é o meu tempo ou o seu tempo. Não é o nosso tempo. Gente, eu ensino sobre inteligência financeira, não é educação financeira. Educação financeira eu falo desde 2014, 2012, por aí, lá da época da faculdade. Mas inteligência financeira, o que eu ensino hoje, fazem 2 anos. Mas é 2 anos plantando sementes. Ah, olha, tu não ganha dinheiro com isso? Pouco, mas ganho. Mas entenda, são sementes que eu estou plantando. Eu não estou preocupado agora com o resultado financeiro. Sabe por quê? Porque eu sei que eu estou no meu propósito e que em algum momento essas sementes elas vão brotar e vão dar frutos. Então eu estou acelerando o tempo em relação ao plantio. Estou plantando. Então a gente tem que ter esse discernimento. A gente já falou sobre isso. A sabedoria vai te dar discernimento para você entender o que funciona para a tua vida e o que também não funciona. É isso aí, exatamente. Agora, fazer bastante tarefas. Essas tarefas estão relacionadas ao seu propósito? Porque se você não sabe o seu propósito, e a gente falou sobre o propósito ontem, quem não assistiu ao áudio de ontem, tá lá no YouTube, vai lá e assiste. Se você não sabe qual o seu propósito, não adianta fazer 1 milhão de tarefas, ou uma. Não vai fazer diferença para a sua vida. Porque não está alinhado ao seu propósito. E outra, se você sabe qual é o seu propósito, as atividades que você vai fazer precisam todas estar relacionadas a ela. Eu deixei de fazer muita coisa que não estava mais relacionada ao meu propósito. Eu deixei de fazer muita coisa. Não faz sentido estar fazendo algo que não está relacionado àquilo que Deus me chamou a fazer. Ele vai chamar outra pessoa para fazer aquilo que precisa ser feito e que eu estou querendo meter a mão. Você entende isso? Está lá no YouTube, aula 24. Se você botar na playlist, vai ser a última aula. Aula 24. Então, gente, não adianta a gente... E é isso onde muita gente acaba errando ou se confundindo mesmo, é que passa o dia fazendo um monte de coisa que não está alinhado ao propósito dela. Então o resultado que vai vir não é aquele que ela espera. Não é aquele que ela espera. Ok? Ser paciente. Importante. Aí outra coisa que a gente precisa aprender é o seguinte: contar vantagem. Contar vantagem. Qual o sentido de nós pararmos? Quando nós estamos bem, a gente sai contando vantagem. Quando a gente não está bem, a gente simplesmente não existe. Aí eu quero perguntar, qual o sentido de contar vantagem? Se algo deu certo hoje,
Aí você sai dizendo para todo mundo, poxa, hoje eu fiz uma venda boa, hoje eu... Isso, sabe? Hoje meu chefe me deu um elogio daqueles. Mas quando o chefe chama a atenção, a gente não fala para ninguém. Quando a gente recebe o não do cliente, a gente não fala para ninguém. Aí eu só quero entender qual a vantagem disso. Será que realmente eu estou querendo compartilhar algo bom que me aconteceu com alguém? Ou eu estou querendo inflar o meu ego? Ou eu estou querendo chamar a atenção para mim? E eu não estou dizendo que você não deva compartilhar as coisas boas que acontecem. Mas só observa. Será que você compartilha também as coisas ruins que te acontecem? E lembra, ser seletivo nas tuas amizades, nos teus relacionamentos. Nós já falamos sobre isso. Não contar a tua vida para todo mundo. Seja seletivo. Então, se você conta as coisas boas, conta também as coisas ruins. Aí você vai perceber se isso é para inflar o teu ego ou realmente você está querendo compartilhar algo, algum momento da tua vida. Ok? Qual o sentido disso? De contar necessidade. De contar vantagem. E aí Salomão, ele nos dá a resposta. E é algo que a gente fala muito. É sobre um bloqueio chamado necessidade de aprovação. Bloqueio chamado necessidade de aprovação. Quase todo mundo tem esse bloqueio, até ressignificar. É você necessitar de atenção constante, de ser aprovado pelas pessoas que estão à sua volta. Porque na sua infância você buscou a aprovação normalmente do seu pai. Então, ou seu pai não foi presente, ou seu pai não aprovava o que você fazia. E aí hoje você tem essa necessidade de ser aprovado por todo mundo. E você, ou quem está assistindo e tem essa necessidade de contar vantagem, ver nisso uma oportunidade de ser aprovado. Ah, eu vou contar algo bom que eu fiz, um elogio que eu recebi do meu chefe, uma venda que eu fiz, eu vou contar porque eu preciso ser aprovado pelas pessoas. Vocês vão perceber, quem me acompanha mais tempo já deve ter percebido isso, que uma vez ou outra eu compartilho algo positivo com vocês. Isso é para que você também se motive. Às vezes a gente está com energia tão baixa e quando eu compartilho algo bom que me aconteceu, aí você diz, poxa, se o Hélito conseguiu, eu também consigo. Se deu certo para ele por esse caminho, eu vou tentar para ver se também dá certo. Mas não é tudo que eu compartilho com vocês. Às vezes eu compartilho situações ruins também com vocês. Entende? Mas não é sobre contar vantagem. Não é sobre isso. A gente deu uma aula, acho que há 2 semanas, e uma dessas aulas, uma das coisas que eu falei foi sobre vontades. A vontade que controla a nossa mente, ela é como se fosse o mais forte desejo. A vontade é um desejo. E se a gente não aprender a controlar a vontade de fazer as coisas, de corresponder a algo, a gente acaba sendo controlado pelas nossas vontades. E aí os pensamentos vão mandar sentimentos, vão mandar sinais para o nosso coração, e a gente vai gerar sentimentos, emoções. E aí Salomão diz o seguinte, ó, quem não controlar as emoções e as vontades é como uma cidade com seus muros derrubados. Tem tanta gente que está forte, mas por não controlar as emoções e os pensamentos, vem algo e bate de cheio. Uf. Salomão compara isso como uma cidade com seus muros derrubados, ou seja,
Na época lá de Salomão, era uma época de guerras, muitas guerras. Então as cidades elas tinham muros de proteção para impedir que o inimigo avançasse ou que conquistasse aquela cidade. Agora imagina eu e você, a gente sem ter esse muro de proteção na nossa mente e no nosso coração. E esse muro a gente constrói aprendendo a controlar o que passa no nosso coração e o que passa nos nossos pensamentos. E Salomão diz isso: se nós não controlarmos, nós não temos essa proteção. Então a inveja vai vir, vai passar direto, porque não tem a proteção do controle. E vai bater na nossa mente. Você vai estar perto de pessoas com energia baixa, vai atingir você. Pessoas invejosas vai atingir você. Pessoas que desejam mal contra a tua vida vai atingir você. E você não sabe por quê. Aos poucos a energia ela vai baixando. Você vai perdendo o ânimo, você vai perdendo a alegria. Você vai perdendo a energia de fazer as coisas, você não sabe por quê. É porque a tua energia, o teu muro de controle das emoções e pensamento, ele não existe. Dá acesso livre à sua mente. Então esse é o ponto que Salomão ele diz: aquele que não controlar as emoções e as vontades é como uma cidade com seus muros derrubados. É extremamente vulnerável. Qualquer um pode chegar e entrar na tua mente e atrapalhar a tua vida. Isso a gente já está falando sobre a área emocional. Nós precisamos controlar, ter a habilidade de controlar o que passa na mente e o que passa no coração. Saber o que a gente vai deixar entrar e o que a gente vai simplesmente mandar para fora. Pensa nisso, como é que está o teu nível de controle emocional, o teu nível de controle dos pensamentos. O que você vai dar ouvidos hoje, o que você vai deixar entrar. Lembra dos canais de acesso, visão, audição. Não deixe entrar na tua mente aquilo que não vai te fazer bem. E se porventura entrar algo na tua mente e está desconfortável, ressignifica, coloca para fora. Porque se deixar vai te causar um grande mal. Vai tomar a tua cidade e vai destruir tudo que você tem. Cuidado com isso. Esse foi o dia 25, gente. Ser paciente, não precisa contar vantagem. E aprender mais a controlar os pensamentos e as emoções. Cuidado com as vontades que você tem tido. Que elas possam ser vontades genuínas de crescimento. De crescimento. Se não for, não faz sentido. Sabe por quê? Porque Deus nos fez para crescer, para prosperar. Então cuidado com o que está passando na sua mente. Dia 25. Estamos chegando ao fim, viu? Dia 31, são 31 capítulos. É domingo. Então domingo a gente vai fazer o nosso encerramento desse desafio. Como é que estão os seus resultados? Como é que estão os seus projetos? Perdeu alguma aula? Volta lá, assiste. As aulas só vão ficar liberadas até domingo. Domingo eu vou tirar. Tá bom? Volta lá e assiste. Excelente dia para você, excelente semana. Paz e prosperidade na tua família, nos teus negócios. Tudo que você colocar as mãos já prosperou em nome de Jesus. Beijo, gente. Excelente semana.